Hora de falar sobre o São Paulo. Existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando R$1 milhão por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Bora fechar o vídeo com informação importante sobre o São Paulo e exclusiva. Você, torcedor do São Paulo, deve ter percebido que no empate que levou a decisão para as pênaltis e garantiu a classificação do São Paulo para as quartas de final da Libertadores na noite dessa terça-feira contra o Atlético Nacional, o São Paulo vestiu uma camisa que tinha na barra frontal a palavra sonhos. Ninguém entendeu nada do que se trata esses sonhos. Quero contar para vocês que faz parte do novo patrocínio do Tricolor. O São Paulo fechou um acordo com uma empresa chamada Cartão de Todos os Sonhos, que vai garantir ao Tricolor até dezembro de 2026 o valor de 18 milhões de reais. É a primeira vez que o São Paulo comercializa esse espaço na camisa barra frontal, ou seja, é uma receita absolutamente nova. Tricolor que tem apenas mais 2 espaços em todo o seu uniforme, no omoplata e na manga. São Paulo que nunca havia arrecadado tanto quanto no momento. O departamento de marketing do Tricolor foi capaz de garantir cerca de 150 milhões de reais por ano, incluindo 78 milhões de reais do patrocínio Master com a Superbet, esses 18 milhões de reais por 1 ano e 4 meses com o cartão de todos os sonhos e as outras plataformas que já estão vendidas pelo São Paulo. Só para completar em relação ao Tricolor, São Paulo fechou a contratação do Mailton e o espera nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O lateral direito de 27 anos de idade chega em definitivo depois que o São Paulo aceitou perdoar a dívida de 800 mil euros que o Metalist tinha com o São Paulo pela compra do Paulinho Boia. O Metalist topou ceder em definitivo o Mailton. O São Paulo vai ter uma série de reforços importantes para as quartas de final. Seja contra LDU ou Botafogo, São Paulo terá as voltas de Arboleda, de Oscar, possivelmente de Luiz Gustavo, além dos reforços de Rafael Tolói e Mailton, que acabam de ser contratados. Se curtiu o nosso vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Jonathan Calleri. Muitos torcedores do São Paulo têm usado as redes sociais para especular sobre a possibilidade de o Calleri fazer parte do time numa eventual semifinal de Libertadores da América ou até numa eventual final. O Calleri tem dado várias demonstrações de quanto continua próximo do clube, mesmo em recuperação por conta de uma cirurgia no joelho. Ele tem participado de viagens do time e voltou a fazer trabalhos dentro de campo. Mas a realidade sobre a volta do Calleri é completamente diferente. Bora aos fatos. Ele passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 23 de abril.
Uma semana antes ele havia se contundido no jogo contra o Botafogo. Nesse tipo de contusão, em geral, o protocolo indica 9 a 10 meses de recuperação. Vamos trabalhar com 9 meses e nesse cenário o Caleri estaria à disposição no fim do mês de janeiro, início de pré-temporada de olho em 2026. Digamos que o Caleri consiga uma recuperação exemplar e volte em 7 meses. Nesse caso, ele estaria à disposição no final do mês de novembro. A final da Libertadores da América está marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. São Paulo prefere não falar sobre projeções, nem dar diagnósticos com medo de essas projeções não vingarem. Mas precisaria ser uma recuperação absolutamente fora do comum para que o Caleri estivesse à disposição para a grande final. Isso se o São Paulo conseguir estar no jogo decisivo da competição, partida marcada para Lima, capital peruana. Acho que o torcedor do São Paulo não deve nutrir esse tipo de esperança e expectativa. A tendência é que o Caleri retorne mesmo apenas para a pré-temporada do ano que vem, ainda que a recuperação esteja acima das expectativas em relação a datas. Caleri, que no ano de 2025 disputou apenas 18 jogos com 3 gols marcados. Quem o São Paulo terá como retorno para partidas das quartas de final, seja com LDU ou Botafogo. O adversário será conhecido nessa quinta-feira. Jogos marcados provavelmente para 15 de setembro a 24 de setembro. Tá? Mailton, Tolói, Arboleda e Wendel são garantias de retorno. Luiz Gustavo e Oscar ainda são dúvidas para esses duelos. Hora de te atualizar sobre o futuro de Antony. Tem quem garanta que o Antony possa jogar no Botafogo ou no São Paulo. Quero assegurar para vocês que não existe nenhuma possibilidade de retorno do atacante ao futebol brasileiro. Na manhã dessa quarta-feira conversei com o representante do Antony, o Júnior Pedroso, que está na Europa tentando encontrar um clube para ele. Ele assegurou que não faz parte dos projetos da carreira de momento para o Antony voltar ao Brasil. O John Textor, algum tempo atrás, entrou em contato para tentar avançar nessas tratativas e não foi possível. O São Paulo sabe da realidade financeira e nem buscou informações. Antony, que pertence ao Manchester United, havia sido comprado por 100 milhões de euros e hoje vai valer algo na casa dos 60 milhões de euros. Apesar de ter tido ofertas de clubes da Arábia Saudita, todas descartadas pelo jogador, a maior possibilidade nesse momento parece ser de continuidade no Betis, onde ele esteve na temporada passada com números bem interessantes, 26 jogos, 9 gols e 6 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.